O senhor foi questionado, o Ministério Público tem sido, né, divulgado bastante na mídia, enfim, várias questões que vários procuradores estão envolvidos na questão da Grampolândia. O que o senhor afirma sobre isso? O que os deputados perguntaram para o senhor? Bem, primeiro nós esclarecemos quais são as providências que nós estamos tomando a partir do momento que foi quebrado ali o que era de confidencial em relação à delação premiada que tentou com o Dr. Domingos Sá. A partir disso, que deixou de ser confidencial e se tornou público através da imprensa, eu já determinei algumas medidas administrativas, seja com a Corregedoria, seja com o próprio Dr. Domingos Sá, para nós apurarmos o que de fato aconteceu dentro do GAECO. O detalhe só que é o seguinte, Grampolândia, o que nós temos de Grampolândia, de escândalo por enquanto, aconteceu lá em Cáceres, né? Do Ministério Público em relação ao GAECO, nós vamos ver se houve alguma situação dessa forma, que do jeito que foi trazido, principalmente pelo Cabo Gerson, dizendo situações que não têm pertinência temática em relação à Grampolândia, né? E por isso que o Dr. Domingos não aceitou, e outros fatos que ele disse que ali no GAECO existiu, de algumas formas, a possibilidade de ter ali grampos, né? que seriam, no caso, sem o que nós fazemos ali, devemos fazer interceptação telefônica. Grampo, não. Agora, nós vamos investigar isso internamente, com certeza, e foi essa mensagem que nós passamos para os deputados. Foi falar da verba do GAECO. Mas essa interceptação Cáceres é porque lá o escritório feito aqui em Cuiabá, o escritório da Grampolândia, veio com ordens judiciais de Cáceres, onde o juiz e o promotor de Cáceres foram induzidos a ele. Ali, o escritório foi disso. Doutor, quando ele falou de uma auditoria, quanto que vai custar? Como que vão ser essas auditorias que serão feitas, doutor? Bem, nós temos uma empresa que nos faz, que fornece o guardião, o sistema. Então é essa empresa que faz a auditoria em relação a isso. Aliás, é a própria empresa que foi indicada nesses inquéritos que deve fazer auditoria em relação a isso. E isso eu vou fazer administrativamente, independente das investigações. Tem um prazo. Em relação aos grampos da primeira vez, o IPC falou que ia auditar o guardião, falou que o auditor não encontrou nenhuma irregularidade. Gerson e o Zaqueu falaram que foi simulado uma auditoria. Essa é a mesma empresa de fazer uma nova auditoria? Não, você tem razão quando você informa nesse seguinte sentido. A auditoria foi feita lá interna, a auditoria agora vai ser feita externa, que é exatamente essa empresa, porque veja bem, qual o nome dessa empresa para ela vender um programa, e que não é barato, se não me engano é 70 mil por ano ou muito mais, né? É a confiabilidade do programa dela. Então, se ela não tem confiabilidade, ela não vai vender o programa para mais ninguém. Por isso que ela faz a auditoria. Doutor, em relação à placa que o Cabo Gerson disse que ele pegou da mão do procurador Paulo Prado. E aí diz que destruiu a placa. Como é que vai ser auditado uma placa que não existe? E por que essa placa não está lá, visto que ela estava sem uso? Ela não deveria estar lá? Bem, aí isso eu posso informar com certeza. A placa não está lá e houve um peculato furto. A partir do momento que um patrimônio do Ministério Público some das suas dependências, houve um furto dessa placa. Mas o senhor chegou a conversar com o Dr. Paulo Prado sobre isso? Ele já se Dr. Paulo manifestou? Prado não conversa, Dr. Paulo Prado é investigado, então ele vai ser ouvido no devido momento para explicar se de fato ele deu essa placa ou essa placa foi furtada de lá, que chama peculato furto. Sobre as verbas do GAECO. Já começaram. Essas informações vão ser Houve um compartilhadas BO sobre o roubo dessa placa? As informações serão só compartilhadas com os deputados a partir do momento que eles acharem necessário ou vão montar uma CPI. Se eles não montarem, essas informações serão compartilhadas para o sistema de justiça. O senhor chegou a pedir para que eles não montem uma CPI? Não pedi, não foi tratado em nenhum momento de pedir ou não. Até porque isso é uma decisão política deles, não minha. Essa auditoria vai ter algum custo para o Ministério Público? Com certeza deve ter. Não sei o valor ainda. Estamos levantando. Mas essa auditoria só não levanta erro material, doutor? Não é só um erro material, um erro do equipamento? A Grampolândia não se trata disso, né? Não, se trata de... Veja bem, o que se vai fazer com essa auditoria? Sua pergunta foi muito interessante. O que se faz com a auditoria? Tudo que passou pelo Ministério Público, houve ordem judicial? Houve. Então não é grampo. Agora, o que pode ter, que chama pelo meio intrusão, é quando você quer descobrir um outro crime jogando em outra investigação. Que é o caso das delegadas, sabendo que não estavam investigando nada de crime, mas sim
para saber aquela situação lá daquelas duas senhoras que tinham outros interesses que elas não sabiam, mas o Paulo Taques sabia. Isso acontece com GAECos de outros estados também? Existe essa barriga cruzada? Não, barriga não pode existir dentro do Ministério Público. Se tiver, né, o que existe é interceptação telefônica por ordem judicial. Se tiver barriga, o que tem em tese? Né, e o que foi? As barrigas não foram para descobrir crimes, por isso que é barriga. Barriga foi para ter informações políticas ou para especular a vida íntima das pessoas. Isso Mas que é barriga. Procurador. Uma barriga lá a pedido da juíza, que ele forjou, inclusive, colocou o nome de pessoas que não tinha nada a ver para investigar. Quem forjou? O cabo, a pedido do Lá em Ministério Cáceres. Público. Não, lá em Cáceres. Lá em Cáceres. Disse aqui. Bem, é isso que ele disse, isso que nós vamos investigar. E o Ministério Público vai Tem que ter deixar bem claro isenção. mais uma coisa aqui. O desespero, nós vamos investigar, não estou dizendo que não, mas o desespero do cabo, do próprio coronel Zaqueu e do outro que eu não lembro o nome, Lesco. que é o seguinte, o Lesco, qual que é a situação, gente? Não é a pena de 4 anos. O desespero que dessa condenação, eles vão perder a aposentadoria deles, eles vão perder o emprego deles. Então, por isso nós temos que tomar, isso serve de exemplo, que uma delação premiada tem que vir efetivamente com provas claras. Não é falar mal de alguém, aceitar a delação premiada e depois ficar numa situação sem ter base para uma denúncia. Então, delação premiada, por isso que ela é feita de forma confidencial. Não adianta dizer que fulano é ladrão e depois você aceita uma delação e esse fulano não tem nenhum mínimo de materialidade daquilo que falou. Mas foi a público, como qualquer ouvidoria, pode chegar lá dizendo que um promotor fez isso ou fez aquilo, e isso a ouvidoria nos manda e nós investigamos administrativamente, e se há crime, manda para mim e eu denuncio o promotor. Doutor, Quem que ele denunciou, né, doutor? Quem? Quando o cabo Gerson denunciou a primeira vez, nos depoimentos dele, não houve investigação. Quando isso? Ano passado. Nos primeiros depoimentos de 2017. Olha, o que eu sei das informações é que o cabo sempre mudou as versões várias vezes. Houve vários posicionamentos dele em relação a isso. A novidade que trouxe agora, concreta, foi do Marco Aurélio em relação a isso, que é o nosso promotor de justiça que atua muito tempo no GAECO. Novidade essa que no primeiro momento o doutor Domingos Sávio não aceitou, porque não viu embasamento, foi devolvido, está aqui tudo que vocês falaram, não aceitamos em segredo. Por exemplo, não havia pertinência temática em relação à chamada verba secreta. Não existe verba secreta, existe diligência secreta. Agora, nós devolvemos isso para ele. Eles resolveram botar público, agora eu tenho como investigar, porque nem eu sabia disso. Quem sabia era o Domingos e os delatores. Não foi aceito, agora sim, promotor usou dinheiro para comprar cachorro, promotor usou dinheiro para reformar moto, e isso eu vou investigar. Nós doutor, a corregedoria vai investigar. Não teria sido mais Agora, fácil doutor Domingos, na época, ele não pode porque é confidencial. Se alguém chega lá na delação premiada, que às vezes é negociação. Nós temos delações premiadas aí que estão em negociação há um ano e meio, gente. Me traz a prova. É muito delicado você aceitar uma delação premiada com declarações meramente superficiais. Tá? Então amanhã chega aqui vocês da rede de imprensa dizendo que os meios de comunicação de vocês está recebendo verba irregular. Onde está a prova? Onde está o documento? É isso. Precisa ter essas situações. Doutor, senão não se aceita. Quem que está investigando, doutor? Paulo Taques disseram que estão tendo dificuldades aí para serem ouvidos pelo MP. Eles disseram que estão tentando ser ouvidos e não estão conseguindo. Senhor Pedro Taques, que tem várias investigações. Senhor Pedro Taques não é mais governador. Ele vai ser ouvido pelos delegados de polícia que estão investigando a grande Grampolândia. Que temos o inquérito lá do paletó, do Perri. Nós temos o inquérito dessas mulheres aí que foram envolvidas em relação à falsa notícia que o governador corria risco de morte, ameaçado pelo bicheiro, né? E nós temos a grande Grampolândia, que é do escritório, que está quase terminando e está na mão de 2 delegados. É ali que o Pedro Taques vai ser ouvido. Não vai ser por mim, porque ele não tem foro de competência. Doutor. E por isso que foi para o STJ, porque ele era governador e disse, eu quero ser investigado. Por isso que foi para o STJ. Terminou, ele perdeu a eleição, voltou para cá. Doutor, lá no MP, o senhor falou que o doutor Paulo Prado é um investigado. Quem que vai conduzir essas investigações ali? 2 situações. Nós temos a nossa corregedoria, né? Doutor Gadelha e doutor Hélio vão fazer essa investigação, né? E paralelamente
Na área criminal, eu enviei para o doutor Domingos para também fazer a investigação. Então, eu trabalhei com 2 investigações lá. Mandei para os 2 lados, o administrativo e o criminal. Doutor, existe a possibilidade, doutor... E a imagem do Ministério Público é uma preocupação do senhor? Bem, o Ministério Público não é o José Antônio, o Ministério Público não é o Paulo Prado. O Ministério Público é uma instituição criada pela democracia na Constituição de 88. Tá? Então, o Ministério Público está acima das pessoas. Isso tem que ficar bem claro, tá? Nós somos agentes políticos transitórios lá. Tá? Então, vamos investigar e seja o que tem que ser feito, tá? E a instituição está acima das pessoas. Houve uma perspectiva de prazo específica? Sim, tem uma investigação específica, Enoque. Advogados da Tem. cidade que argumentam que é possível que essa conta secreta tenha sido formada a partir da devolução de recursos do senhor Sivaldo, do senhor da DAF e outros. Enoque, esse dinheiro... Em vez de ir para a conta 100 do governo, passou a ser controlada por procurador. Isso é um adiantamento de despesa de 3 ou 4 mil por mês, não é uma fábula de dinheiro. Isso é para as diligências. É o que o senhor diz agora. Não, vamos investigar. Vamos investigar, claro. A possibilidade dessa investigação. Agora, é bom também esclarecer para a população o seguinte. Tem umas informações aí que estão saindo que vai ser tudo anulado. Nenhum processo que houve, seja de tráfico de drogas, se alguém foi denunciado e condenado, porque a droga foi encontrada. Se políticos que houve desvio de dinheiro, né, acima de tudo porque houve o desvio de dinheiro. Né? Uma das provas é fazer interceptação telefônica. Mas interceptação telefônica não leva ninguém a ser condenado. Vai ser tudo anulado, não vai ser nada anulado, porque exatamente nós temos os processos que ocorreram, houve materialidade, houve desvio de dinheiro, houve delação, houve devolução de dinheiro. Agora vai se anular tudo porque está se dizendo que no GAECO havia Grampolândia. Grampolândia houve, por indução do juiz, do promotor de Cáceres, um escritório montado. Até prova em contrário, nós vamos investigar. No Ministério Público não houve Grampolândia. Tem que ficar bem claro. Se houver, as pessoas que se fizeram isso vão ser responsabilizadas. Doutor, o senhor considera que